Pois é, eu estou recebendo aqui o Murilo Prado Badaró, filho do meu querido e saudoso amigo Murilo Badaró, que além de ter sido político, era escritor também, um grande intelectual, e que vai conversar conosco a respeito de um livro que ele está lançando, que não é o primeiro e nem o segundo, me parece que já é de uma série de livros que você já lançou, não é isso, Murilo? Bom dia. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Itatiaia, desse grande figura Cirantão. Eu aqui me dá uma emoção muito grande, que eu me lembro muito do meu pai, porque vocês eram companheiros de viagem. E seu pai vinha aqui religiosamente sempre aos domingos. Ele não vinha todos os domingos, mas vinha de vez em quando, mas sempre estava aqui. E quando ele não estava, ele estava escutando o seu programa. E trazendo notícias da Academia Mineira de Letras e contando sempre uma história muito interessante da história política brasileira. Recordar é viver, né? É Fico muito agradecido e muito honrado e feliz de estar aqui com você, tá? A alegria é nossa. Mas aí, mais um livro? Mais um livro. É o seguinte, eu estou autografando aqui, quero te dar. A gente estava comentando aqui sobre esse período de 61, onde você está escrevendo o seu livro, e aqui tem muita coisa sobre esse período. Na verdade é o seguinte, eu fiquei muito curioso com essa questão de 64, porque no último livro do papai, inclusive, da biografia do Bilac, ele fala sobre o contragolpe. Aquele tema me criou muita curiosidade e eu comecei a pesquisar mais do que eu já tinha estudado sobre a história, porque meu primeiro livro fala sobre o período do Getúlio. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. E eu comecei a ver coisas muito interessantes, porque, na verdade, 64 teve os episódios que antecederam o golpe de 64, no dia 31 de março, né? Que é considerado. São coisas assim, muito importantes que eu acho que foram um pouco divulgadas na história. Inclusive a questão da Guerra Fria, que estava no auge, né? É verdade. Então, depois de uma pesquisa profunda, esse livro, eu fiz esse livro, o meu segundo livro. Por coincidência, ele começa no dia do enterro do Getúlio, que foi dia 25 de agosto de 54. E vai até dia 31 de março quando o general Mourão partiu para o Rio de Janeiro. Então eu não entro em detalhes de regime militar, nada disso. Não é apologia a regime militar. É simplesmente a gente pesquisando e levantando dados e fatos, todos com fontes bibliográficas, tanto de escritores de direita e de esquerda, né? Procurei ser o mais isento possível também, e mostrando alguns fatos. Por exemplo, pouca gente sabe que em 62 caiu um avião da Varig no Peru e foi pego lá na mala do presidente de Cuba, do Banco Cubano que estava lá, provas do dinheiro que eles entregavam aqui para os guerrilheiros, né? Outra coisa, todo mundo acha que os grupos terroristas surgiram após a Revolução, né, o regime militar, o golpe, mas não foi, ele estava em gestação desde os anos 60. Então, naquele momento, a Guerra Fria, né, tanto China como Cuba como Rússia estavam botando dinheiro aqui dentro e promovendo a ideologia. E numa situação seguinte, ninguém sabia naquele momento que o comunismo era o que foi, que a gente depois constatou em 89, né? Naquele momento parecia que ele era a panaceia, a salvação da humanidade. Então, os Estados Unidos de um lado e esses países do outro, e inclusive com treinamento de gente fora, né? E aí isso daí foi me dando curiosidade, eu fui pesquisando, gosto muito de história e de política e acabou saindo o livro aí. E a gente estava comentando, você estava comentando comigo, não é fácil escrever, mas é uma satisfação muito grande, né? É verdade. Principalmente quando você engrena ali. É verdade. E aí quando você consulta amigos, começa a conversar e busca alguma veracidade nas coisas que você viu, né? E que você quer reviver. Exatamente. É verdade? E eu fiz muita questão, desde o meu primeiro livro eu aprendi que a gente tem que citar as fontes. Apesar de eu ter tido muito contato com o pessoal da política, eu me lembro na Academia Mineira de Letras, eu presenciei um chá lá, o papai, o Ibrahim Biak, o Itamar Franco, o Francilino Pereira, o Zé Aparecido, quer dizer, eu vivi a história, o Idemburgo Pereira Diniz, que é uma grande figura. Eu vi a conversa desses caras, que eles viveram a história viva política do Brasil dos anos 30. Então, essas pessoas me contavam muitas coisas, mas a gente tem que confirmar tudo. Então, esse livro aqui, ele tem uma referência bibliográfica muito grande de todas as fontes. E tem muita coisa bombástica aqui. Por exemplo, Cirantão,
Eu tenho certeza, porque eu já andei pesquisando, pouca gente sabe o que é o tal do G11 do Brizola. Você sabe o que é? Eu vi falar do G11, né? Mas não sei não. O pessoal novo, então, eu tenho certeza que não sabe o que é. Pra você ter uma ideia, G11 parece que era o Grupo dos 11, né? o Grupo dos 11. O que era o Grupo dos 11? Em 63, no final de 63, o Brizola começou a organizar o tal do G11, que era o Grupo dos 11. Era uma célula de 11 pessoas inspiradas na Revolução Bolchevique, né, da Rússia de 1917, e ele criou aqui no Brasil 5.000 células dessa. Ou seja, 55 mil pessoas. No meu livro tem o estatuto do G11. Se você ler aquilo, você vai ficar impressionado que era uma coisa altamente revolucionária. Então, vamos dizer, por mais que seja metade desses 55 mil pessoas, metade seja incautos, pessoas que entraram, o Brizola era muito bom de conversa, né? Ele é um grande orador. Mas mesmo assim, eu te pergunto, para que uma pessoa organiza uma milícia de 25 mil pessoas? Então, assim, existiam vários movimentos, no meu livro está bem listado isso aqui, que a esquerda ia dar um golpe no Brasil. E tinham várias correntes, assim fica... Eu acho que para a gente... um dia eu quero fazer uma resenha com você, eu acho que eu estou te dando um exemplar aqui para você... A gente não sabe se o João Goulart, na época que era o presidente, se ele estava verdadeiramente envolvido, mas quando ele aceita a sublevação das Forças Armadas com cabos e soldados, etc., você assusta, não é verdade? Exatamente. O presidente da República, que é o comandante das Forças Armadas. Né? Esse foi o erro capital dele, foi quando ele tentou ter o apoio do Exército via os sargentos, principalmente Mas o Jango, eu acho que ele tentaria dar um golpe pela via institucional, vamos falar, via Congresso. Inclusive, em 63, ele tentou botar uma emenda de estado de sítio. Pouca gente sabe disso, não foi aprovado no Congresso. E o Jango, então, eu acho que ele só não confirmou o golpe dele, não consumou o golpe, porque a economia do Brasil estava em frangalhos, a bagunça, as desordens, as greves. É verdade. Eu era muito pequeno, eu não me lembro disso, mas as pesquisas te mostram, né? Com fotos, com fatos. Então, assim, o Jango ele tentaria dar o golpe, mas ele não ia conseguir porque a economia está mal. Inclusive, só cai governo quando a economia está mal. É né? verdade. E tinha outra linha que era a esquerda, com o Brizola, as ligas camponesas do Francisco Julião, lá no inclusive no já tinha sido armada. Então meu livro, assim, ele conta esses detalhes todos com todas as fontes. E quando que vai ser o lançamento? O lançamento, eu já lancei em Brasília e vou lançar aqui em Belo Horizonte no dia 26, né, às 19 horas, no Bar do Antônio Pé de Cana, ali na Guaicuí. 19 horas, quem quiser ir, faria questão de sua presença. Antônio Pé de Cana, porque tem um pé de cana plantado na porta do boteco, é isso mesmo? Tem dois, tem dois pés de cana, é o Antônio do Sion e do Sion. E tem o do Luxemburgo. E eles falam que tinha esse negócio de dar cachaça pro santo, eles brincavam com um cara que dava dando cachaça, e um dia eles foram lá à noite plantaram o pé de cana para a pessoa achar que a cana que ela jogava ali que fez nascer o pé de cana. O resto da cachaça que jogava ali. Exatamente. Beleza, então vai ser no dia 26. No dia 26 você está convidado, vocês todos aqui, os amigos da Itatiaia, os ouvintes, quem quiser aparecer. E eu acho que a história, eu até cito aqui aqui no meu livro, assim, a revisão da história não tem que ser um momento privilegiado, ela tem que ser feita a todo instante. A história não é prisão ao passado, é mudança, é movimento, é transformação. Sérgio Buarque de Holanda que diz isso. Então, o Hélio Silva, o próprio Carlos Chagas, vários autores, né, que foi um jornalista brilhante, vários livros também, essa questão do contragolpe sempre foi levantada, mas nunca foi aprofundada, sabe? Eu, por exemplo, mesmo... conversava um dia, e eu fiquei muito amigo do coronel José Geraldo de Oliveira, que foi o comandante da Polícia Militar durante o movimento 64. E eles prepararam a Polícia Militar, né, durante muito tempo do governo Magalhães Pinto, justamente para alguma coisa. E a Polícia Militar estava muito bem preparada naquela época. E então ele me contava que ele quis dar o contragolpe, porque não era aquilo que foi, quer dizer... Eles fizeram todo aquele movimento para que fosse convocada novas eleições, candidatos, etc. E de repente o Exército tomou conta
do país, etc. e tal. Então ele tentou dar um contragolpe, e aí ele teve que sair fugido de Belo Horizonte, porque eles tentaram pegá-lo. Olha pra você ver que coisa interessante, né? E ele me contar toda essa história e ficou esperando, não, vamos esperar, fulano vai me ajudar, porque Ciclano foi do meu comando, Ciclano não sei o que, acabou que ele faleceu e eu não consegui pegar toda toda a história que ele tinha para contar a respeito desse contragolpe que ele conta do lado dele. O Jango tinha uma força, ele tinha, inclusive, muitos militares de alta patente estavam do lado dele. A questão, ela extrapolou essa coisa de democracia. Mas no caso do coronel Zé Geraldo de Oliveira, ele era contra o Jango, mas ele queria dar um contragolpe ao que foi instalado no país depois do dia 31, né? Que, na verdade, foi dia 1º, mas puseram o dia 31 porque dia 1º era o dia da mentira. O Mourão, porque o Mourão partiu aqui de Minas. Inclusive, uma das fontes minhas é o livro da biografia do Mourão, que conta muitos detalhes, inclusive sobre Brizola e tudo. Mas a verdade é que foi um contragolpe, eu não tenho dúvida disso. E o meu livro, ele mostra isso. A pessoa vai tirar a conclusão, sabe? Beleza. E a economia muito mal e tudo, e é isso. Então, dia 26? Dia 26, 19 horas, no Bar do Antônio, pé de cana. Faço questão de eu vou tomar uma cachaçinha lá com o torresminho que eu estou provando aqui. O Padre Antônio Pé de Cana fica em qual bairro? No bairro Luxemburgo, Rua Guaicuí, 615. Beleza. Um abraço para você. Obrigado, meu amigo. Prazer em estar aqui, prazer em falar com você. Bom dia para todo mundo aí, boa semana para todos os ouvintes. Muito obrigado. Murilo Prado Badaró, filho do meu querido e saudoso amigo Murilo Badaró.